Olá, crianças, tudo bem? Estão preparados para mais um dia de aula? Sim? Então vamos lá para a nossa primeira aula do segundo bimestre, que será de língua portuguesa. Vamos pegar o nosso livro e colocar na página 45, onde está o nosso primeiro assunto, que são substantivo primitivo e substantivo derivado. Mas primeiro nós vamos aprender o que é substantivo, certo? Substantivo. Gramaticalmente, substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe. Ou seja, substantivo é tudo que dá nome aos seres. Substantivo dá nome a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. O exemplo, a palavra casa. Casa é algo que existe, que você vê, onde você mora. Casa é um substantivo. Avião é algo que existe, que você vê, é um objeto, portanto, é um substantivo. Grito é algo que você ouve, portanto, é um substantivo. Música é algo que você ouve, sente, imagina e, portanto, música também é um substantivo. Felicidade é o nome de uma sensação que você sente. Logo, é um substantivo. Amor é o nome de um sentimento que você sente. Também, amor é um substantivo. E etc, viu, crianças? Agora vamos para o substantivo primitivo e substantivo derivado. Acompanhe a leitura, observando as palavras destacadas. Vamos para a leitura? Entre os gregos estava o nosso velho conhecido Ulisses. Ele bolou uma estratégia que praticamente decidiu a guerra. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. Então, crianças, eu tenho duas palavras destacadas: guerra e guerreiros. Observem que a palavra guerra é um substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Exemplo, eu tenho a palavra pedra, livro e ferro. Guerreiro é um substantivo derivado. Substantivo derivado é aquele que tem origem em outra palavra. Exemplo, pedreira, livreiro e ferrugem. Observem, crianças, que pedra é o primitivo e pedreira é o derivado. Livro é o primitivo e livreiro é o derivado. Ferro é o primitivo e ferrugem é o derivado. Ou seja, substantivo derivado é formado a partir de um primitivo, certo? Agora resolvam as atividades sobre o assunto substantivo primitivo e derivado. E o nosso próximo assunto será derivação e composição, que está na página do livro de vocês, 46 e 47. Agora vamos falar da derivação e composição. Acompanhem a leitura. Na língua portuguesa, temos dois processos principais de formação de palavras: a
derivação e a composição. Derivação. No processo de derivação, são acrescentados elementos à palavra primitiva, que chamamos de prefixo ou sufixo. O prefixo e o sufixo fazem parte de um termo que chamamos de afixos. São termos que nós acrescentamos no início e no fim das palavras. Por isso, afixo, que é de fixar. Vamos falar do prefixo. Prefixo, elemento que vem antes da palavra original, que se une a ela para formar uma nova palavra. Exemplos: in mais paciente é igual a impaciente. Des mais leal é igual a desleal. No exemplo impaciente, o in vem antes do paciente. Por isso, esse in é o prefixo. E o paciente é a palavra original. Na palavra desleal, o des vem antes do leal. Por isso, o des é o prefixo e o leal é a palavra original. Certo, crianças? A palavra guarda-chuva, por exemplo, não apresenta prefixo nem sufixo, porque é formada por outro processo, a composição. Agora vamos para o sufixo. Sufixo, elemento que vem depois da palavra original e que se une a ela para formar uma nova palavra. Exemplo: leal mais dade, que é igual a lealdade. Engenho mais osa, que é igual a engenhosa. Observem, crianças, que aqui no sufixo o elemento vem depois. Olha o exemplo da palavra lealdade. O leal é a palavra original e o dade é o sufixo, pois o dade vem depois da palavra original. Olhe a palavra engenhosa. Engenho é a palavra original e o osa é o sufixo, pois osa vem depois da palavra original. Prefixo, que vem antes da palavra original. Sufixo, que vem depois da palavra original, beleza? Agora vamos ver o processo de composição, já que nós vimos o processo de derivação. Composição. No processo de composição, as palavras se formam por meio da união de duas palavras. Esse processo acontece de duas formas. Primeira forma, quando as palavras se unem sem sofrer alterações. Exemplo: guarda-roupa, pombo-correio, pé de galinha e passatempo, certo? Eu vou pegar do exemplo a palavra guarda-roupa. Vocês observem que eu formei a palavra guarda-roupa a partir de duas palavras, o guarda e o roupa. Eu usei o hífen para formar essa palavra e ela não sofreu alterações fonéticas. Segunda forma, quando uma palavra, ao se unir à outra, sofre alterações. Exemplo: planalto, plano mais alto.
pernalta. Perna mais alta, certo, crianças? Agora eu vou pegar o exemplo da palavra planalto. Como que constrói a palavra planalto? Pega a palavra plano mais a palavra alto. Plano, alto, planalto. Eu pego o começo, que é o plan, e o final do alto, e vira planalto. Observe que eu tive algumas letras perdidas no caminho, ou seja, a palavra sofre alterações, certo? Crianças, vamos ver mais alguns exemplos de prefixos e sufixos. Observem na imagem. Vamos começar com os exemplos que estão no prefixos. Desfazer, inalterar, reescrever, prever e subaquático. Então, só lembrando que os prefixos, o elemento vem antes da palavra original, que se une a ela para formar uma nova palavra. Não esqueçam, crianças, prefixo, o elemento vem antes da palavra original. Agora, vamos ver os sufixos. Livreiro, jornalista, lentamente, jeitoso e casinha. Observem que aqui nos sufixos, o elemento vem depois da palavra original, que se une a ela para formar uma nova palavra. Não esqueçam, os sufixos, o elemento vem depois da palavra original. Vamos revisar? Os prefixos vêm antes e os sufixos vêm depois da palavra original. Agora, vamos resolver as atividades da página 47 e 48. Caprichem! Até a próxima aula!